Você acompanha agora a bênção do dia. Momento de reflexão e oração com o Padre Alessandro Bobington, da Arquidiocese de Londrina. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Hoje é sábado, estamos chegando ao final da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje, uma bênção de proteção para os filhos. Por isso eu convido você, pai, você, mãe, para rezar junto com o Padre hoje, abençoando os seus filhos. Muitas vezes, quantas situações de trabalho, de emprego, ou mesmo situações de perigo na vida dos filhos. Por isso hoje te convido você, pai e mãe, rezar junto comigo, abençoando os seus filhos. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, o capítulo 9, versículos 43 a 45. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma semana chegando ao fim, penúltima semana do mês de setembro, mês da Bíblia. E você? Tem lido a palavra de Deus nesse mês da Bíblia? Eu desejo de todo o meu coração que a palavra de Deus esteja te ajudando a crescer na fé, no conhecimento das coisas de Deus e principalmente no seguimento de Jesus Cristo. No evangelho de hoje, Jesus fala aos discípulos sobre a sua paixão e morte de cruz, mas diz o texto que os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Por quê? Porque o sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam compreender. O sentido lhes ficava escondido. Sabe, muitas vezes nós ouvimos a palavra e não entendemos. Nem sempre é fácil. É como diz esse evangelho, os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Portanto, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Tem pessoas que querem ler a palavra, mas somente com a inteligência humana. Querem ler a palavra somente com a razão. Não adianta. É como diz o Evangelho, o sentido lhes ficava escondido. A palavra de Deus é uma palavra viva. Não é somente um emaranhado de letras, de palavras formando frases como se fosse um livro comum, um livro qualquer. Não. A palavra de Deus é o próprio Deus vivo falando ao nosso coração. Por isso nós precisamos de pedir ao Espírito Santo, pedir ajuda, pedir entendimento. Quantas vezes você já ouviu o padre dizer, a palavra de Deus é uma palavra viva, ou seja, ela não é estática. Muitas vezes o mesmo texto bíblico vai trazer ensinamentos diferentes, dependendo do momento que eu estou vivendo. O texto é o mesmo, mas Deus fala ao seu coração a partir daquele texto sempre algo novo, diante do seu momento de vida, diante daquilo que Deus quer te fazer refletir. Por isso é uma palavra viva. Na missa mesmo, eu vivo essa experiência. A cada 3 anos as leituras bíblicas se repetem na missa. Não sei se você já prestou atenção nisso. As leituras que você ouviu na missa de domingo, daqui a 3 anos você vai ouvir de novo. Nós chamamos isso de ciclo trienal. Ano A, ano B e ano C.
Mas o mais interessante é que as mesmas leituras, mas a homilia nunca é igual. E por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Mudam os contextos, mudam as circunstâncias, muda a história. E a mesma palavra vem trazer luzes diferentes para compreendermos a vontade de Deus. Minha dica prática para você: sempre que você for meditar a Bíblia, faça antes uma oração ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo te ajudar a entender, a te revelar o sentido da palavra. Mesmo na Santa Missa, quando você chegar na igreja, aliás, chegue mais cedo, não fica chegando em cima da hora não na Santa Missa, viu? Peça antes da missa a Deus em oração, o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Vamos rezar hoje essa bênção, pedindo a proteção para os filhos. E eu convido você, pai, você, mãe, fazer comigo essa oração com a sua mão direita levantada, estendida na direção talvez do quarto ou do lugar que talvez nesse momento a direção do lugar onde o seu filho, sua filha se encontre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, quero te louvar pela vida dos meus filhos. Eles representam a manifestação do teu amor no nosso lar. É uma grande responsabilidade prepará-los para a vida. Por isso, Senhor, dai-me sabedoria e recursos para que eu possa fazer o melhor. Concede, Senhor, aos meus filhos saúde, capacidade, inteligência, amor e a vossa proteção. Livrai-os de todo o mal. Que o anjo da guarda esteja com eles em cada passo que eles derem, onde quer que eles estejam neste momento. Que eu possa ser para eles uma mãe amorosa, um pai carinhoso, sincero, amigo, em todos os momentos da vida em que eles precisarem de minha ajuda. Senhor, eu entrego os meus filhos sob a vossa bênção e a vossa proteção, e que a Virgem Maria os cubra com seu manto sagrado. Amém. Que desça sobre você, especialmente sobre os teus filhos, essa bênção de proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amanhã não tem a bênção do dia, mas tem a homilia dominical. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço. Fique no colo da mãe. Segunda-feira a gente se encontra com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor.